Bom dia, pessoal! Hoje, sábado, dia 27 de agosto de 2022. Muitos de vocês perguntam aqui no canal por que é que existe tanta gente reacionária no meio espiritualista. E a gente vai conversar sobre isso, embora eu já tenha feito vídeos a esse respeito. Mas hoje eu quero aprofundar a nossa discussão e colocar alguns elementos aqui para reflexão crítica. Bom, primeiramente, muitas dessas pessoas elas nem sabem disso, tá? Porque isso é uma análise que a gente faz estando de fora, analisando o processo. Como elas estão dentro e muitas delas têm dificuldades cognitivas de expandir, elas falam muito de expansão da consciência, ficam fazendo A1, mas não é isso que expande consciência. O que expande consciência é a expansão da experiência, né? Então é quando você vai para a experiência além do seu quadradinho conhecido. É isso que faz, é experimentar, é a vida sendo vivida que te dá experiência e te dá consciência. Não é fazendo A1, né? Mas ela bota a batinha, acende o incenso, coloca uma mandala pendurada lá atrás, A1, A1, A1 e sou luz, eu sou luz, eu sou luz, né? Por que isso acontece? Uma das coisas que essas pessoas estão presas é o chamado tradicionalismo, tá? Esse tradicionalismo, ele é marcado por uma volta a um passado encantado que nunca existiu, tá? Então, assim, por isso que ele se prende a uma tradição de um passado encantado. Houve um passado, houve uma época em que essa não é boa. Essa tá ruim, essa daqui não aceito, né? É lá, é atrás, é um passado, é uma era de ouro que já foi e que agora nós estamos esperando que ela volte. Veja bem, esperando, não existe o arregaçar das mangas para fazer a era acontecer, existe o esperar. Algo vai acontecer, Hercólebus vai passar, Astro Chupão, Jesus vai voltar, Chitar Cherran vai chegar, né? O Coelhinho da Páscoa vai dançar na boate, alguma coisa vai acontecer, né? E que vai abrir uma era que está tudo resolvido. Olha que delícia! Olha que delícia acreditar. Isso se chama crença reconfortante. Então, crenças reconfortantes e a busca de um passado que não existiu nunca, porque se você voltar para o passado, você vai encontrar os mesmos exemplos das tiranias, da pobreza, da violência que estão acontecendo hoje. Qual que é a diferença de hoje? É que nós temos uma coisa chamada internet e que as coisas chegam mais rápidas. Um cidadão da Idade Média, um camponês lá vivendo na sua rocinha lá, ele jamais sabia das intrigas palacianas do seu rei. Jamais, isso não chegaria. Hoje nós temos as redes sociais e qualquer deslize dos governantes já está estampado em minutos no Twitter, em tudo aí, as pessoas estão comentando. Um episódio de racismo, as pessoas filmam e colocam na internet, né? Uma violência. Então nós estamos expostos às mesmas coisas que sempre aconteceram, mas que agora estão sendo divulgadas e mostradas. Porque se você voltar para a Idade Média, você vai ver que lá as violências eram grandes, invadiam aldeias inteiras, estupravam as mulheres, matavam as crianças ou vendiam como escravas e cortavam a cabeça dos homens. Isso fazia parte da rotina da vida, por isso que eles precisavam de um rei com um exército para protegê-los, né? E faziam assim para o rei porque eles contavam com a proteção do rei. Se o rei não tinha condições de protegê-lo, chegava outro mais forte e tomava todo mundo. Essa era a vida, né? Então, assim, achar que um passado lá atrás, né? E se você voltar para Roma antiga era a mesma coisa, né? Se você voltar lá para a Pérsia antiga é a mesma coisa, tá? A única coisa é que nós estamos hoje no universo dessa pós-modernidade e que estampa essas coisas. Então, eles reagem. Por isso a palavra reacionário, né? Então, eles têm uma reação contra os movimentos das coisas que estão mudando, né? Estão mudando, mas que são também as mesmas mudanças que sempre aconteceram lá atrás e que trouxeram essas coisas. Então, primeiro, eles ficam buscando um passado encantado que nunca existiu e ficam à espera dessa volta dessa era de ouro por algum evento mágico. Isso leva à falta de criticismo.
Isso leva à falta de mobilização. Por isso que eles não gostam da mobilização política. Por quê? Porque eles acham que vai acontecer alguma coisa. Deus vai abrir o livro da vida, os 4 cavaleiros do Apocalipse vão chegar, algo vai acontecer que está fora do controle dele, mas que ele acha que ele é merecedor das melhores coisas desse evento. Tá? Porque ele fica fazendo A1 e falando que eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Tá? Então ele já acha que ele já tem o green card para o paraíso, para a era de Aquário. Né? Então ele está sentado ali em cima da sua almofadinha budista e está achando que as coisas estão lindas e maravilhosas. E ele não acha necessário a intervenção na vida prática e olhar para a realidade. Então ele se coloca numa bolha que só existe na cabeça dele. Isso nos leva a outra característica desse pessoal, que é o elitismo. Porque quando você cria uma bolha separada da realidade, e eu entendo que essa realidade é suja, é feia, é violenta, é pobre, é desdentada, eu crio um mundo encantado onde eu vou viver, porque eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Né? E ela fica naquele mundinho encantado. Isso é um elitismo. Até porque a Dona Maria, que não tem dinheiro para ter a máquina de lavar, que ela sonha em comprar lá no Magazine Luiza, né? Ela não tem unha, porque ela lava a roupa todo dia. Então ela nem esmalte pode passar. Então esta mulher, que é a maioria das mulheres brasileiras, ela está longe, ela nem sabe exatamente o que é um espaço esotérico, o que é um reiki, o que é um curso de astrologia, o que é uma barra Axis, nada! Nada! Então, quem vai fazer curso dessas coisas, quem vai procurar essas coisas, é um grupo muito pequeno e muito próximo, né? Está entre a classe média e a elite que vão buscar essas coisas. A Dona Maria, ela está pensando em sobreviver, ela está pensando em pagar as contas. Como é que ela vai trabalhar se o dinheiro que tem não dá nem para pagar o ônibus para ela ir lá trabalhar? Né? Então, as coisas... Só que esse pessoal não quer que você fale da vida prática. Por quê? Trazer essa realidade para as pessoas é quebrar a bolha encantada e elas... Oh, não pode! Né? E por isso que elas ficavam incomodadas, porque elas iam no aeroporto e viam o pobre pegando o avião. Não pode! A pobreza está nos atingindo. Aquilo que nós criamos a nossa bolha... Né? De sonhos, de realidade, meio WandaVision da vida, né? Ela quer rechaçar. E quando você cria políticas sociais que trazem o pobre para mais próximo da vida do pessoal que está no campo da classe média, bate na bolha. Bate na bolha e eles vão reagir. De novo a questão reacionária. E vão usar os preceitos dessa espiritualidade de falcatrua para reforçar a sua bolha e espantar cada vez mais, né, a sociedade, a realidade que está chegando e batendo na porta dessa pessoa. Né? Então, vejo aí a luta do padre Júlio Lancelotti com relação à aporofobia, como que se coloca obstáculos para que as pessoas sem teto não possam dormir nem debaixo de uma marquise, num frio. E depois se diz patriota e sai com a bandeira e sai com um vestido estampado Bolsonaro de uma forma ridícula e coloca a coisa para o pobre. Quer dizer, que patriotismo é esse que você não está nem aí para o seu irmão compatriota morrendo de frio na rua? E vem falar eu sou luz, eu sou luz? Ah, pelo amor de Deus, faça-me o favor, né? Aí depois entra aqui no canal para querer dar lição de moral. Que moral, minha filha, você tem? Nenhuma. Você é uma dondoquinha de um mundinho encantado da sua fantástica fábrica de namastê, né? Que fica lá cantando para lá e para cá e que não consegue enxergar a realidade que está à sua volta. Porque a realidade machuca, minha filha. A realidade é feia. A realidade é difícil, a realidade é suor, é luta, é batalha diária que é a realidade. Não é o eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Né? Mas como você tem dificuldades, e aí entra o outro ponto, a criança. Não é? A criança que precisou criar como estratégia de sobrevivência aos traumas que vivenciou. Porque muitas dessas pessoas reacionárias são pessoas fortemente traumatizadas na sua infância e são ressentidas, são mal amadas,
são mal amadas, tá? Mal resolvidas nas suas questões e se tranca dentro da bolha de novo do eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. E fazem 1000 cursos, gastam um dinheiro absurdo, mas não muda 1 milímetro. Ai, porque eu fiz curso para Axis, ai, porque eu fiz EFT, ai, porque agora eu fiz o Reiki não sei das quantas, né? E aí vira um social. Só que daí na vida lá, na família, continua casca grossa, caninana, vai brigar com a irmã por causa da herança, né? Ou seja, mas como essa pessoa frequenta lá o centro, o espaço de luz cósmica de Davi, não sei das quantas, né? E dentro de casa, a pessoa chuta o cu do cachorro, a pessoa sacaneia na herança, sonega imposto, defende que a polícia mate as pessoas só porque são negras e estão ali na porta incomodando. Então, gente, não faz sentido, né? Então, assim, eu estou aqui sim incomodando. Eu sei que tem muita gente que está com as vísceras reviradas. Esse vídeo, e eu faço de propósito, eu faço vídeo para trazer essas reflexões aqui, para mexer, para sacudir as coisas. Eu não faço um canal para coisas mornas, eu não faço um canal para alimentar crenças reconfortantes. A partir do momento que eu tomei a decisão de sair de uma sala de aula, onde eu fazia este papel, de botar a realidade nua e crua, de trazer a politização, de trazer o debate da realidade para a sala de aula. A partir do momento que eu deixei disso e vim para cá, para fazer uma sala de aula muito maior e expandida, eu não vou jamais romper com os princípios que sempre nortearam a minha prática discursiva, a minha prática de reflexão, a minha prática educativa. Então, eu ainda assim, apesar de astrólogo, também sou, num primeiro momento, e por ser a minha profissão anterior e a primeira que tem mais força, um educador. E também um comunicador. Então, eu vou usar desses elementos para trazer o debate da realidade. Não para ficar discutindo o sexo dos anjos. Não para ficar discutindo qual é a cor da seta da nave do Ashtar Chahran. Não estou preocupado com fantasias. Eu não vou ficar aqui discutindo fantasias. Eu vou discutir a realidade. Por isso que muitas pessoas criticam a astrologia que eu faço, porque não é a astrologia de signo. Não é a astrologia do horóscopo, para dizer qual é a cor do vestido que você tem que ir na balada hoje para ver se você vai arrumar o seu boy magia. Não é isso. Eu não trabalho com fantasias. Eu trabalho com a realidade. Então a pessoa entra aqui, né, vinda da bolha em que ela não quer enxergar a realidade e topa com um astrólogo que toca na ferida, que mostra a realidade, né, que estampa as coisas e que faz isso de uma forma crítica e pinta isso com cores muito fortes, a pessoa estressa. Por quê? Porque eu estou ali mostrando para ela que aquele mundinho que ela encantado que ela está vendo é um mundinho hipócrita. E ela veste a carapuça e aí vocês sabem, ela estrila, ela chora, ela esperneia, ela geme. Ela vem aqui, ela precisa deixar o comentário dela e deixar escrito que ela está se desinscrevendo. Ótimo, não deveria nem ter se inscrito. Por que se inscreveu se o meu canal não é para você? Continue lá no espaçozinho zen, não sei das quantas, fazendo as suas coisas alienantes. E é esse processo de alienação que também compõe esse grupo reacionário. Então eles são elitistas, são alienantes e são tradicionalistas na busca de um passado encantado e da recomposição de uma era de ouro que somente eles acreditam que existiu em algum momento da humanidade e que eles acham que vai acontecer sem nenhum esforço. Então, quando a pessoa vem aqui e fala que não quer que fale em política, é porque ela não quer que tenha discussão. Por que ela não quer que tenha discussão? Porque a discussão faz com que a pessoa tenha que pensar, muitas vezes, pelo ponto de vista do contraditório. E ao fazer esse movimento, ela tem que romper a bolha encantada. Percebe? De novo, é reacionária. Ela reage contra qualquer tipo de criticismo. Qualquer tipo de criticismo. Porque ela vai ter que ser obrigada a sair da sua posição e fazer uma coisa que é transigir, ou seja, ir para o outro lado e enxergar do outro lado. Enquanto os economistas clássicos enxergavam a vida a partir do salão tomando brandy, Marx enxergou a vida a partir do chão de fábrica, a partir da cozinha.
Então, alguém precisa fazer um movimento e ir para o outro polo e enxergar a realidade do outro polo. Mas é lógico, a pessoa não entende. Ela usa a palavra comunista, ela nunca viu nada de Marx na vida, porque é uma burra, uma idiota. Ela usa a palavra comunista como uma coisa vazia, sem significado. Ela não sabe. Se der uma prova para ela o que é o comunismo e qual a diferença do comunismo e do socialismo, ela tira 0. Todas as pessoas que vêm aqui e usam a palavra comunista aqui são pessoas burras. Todas. E essa eu vou generalizar mesmo. E se eu aplicar uma prova para dizer o que é o comunismo e o que é o socialismo dentro da lógica acadêmica, não sabe escrever. Ela vai escrever o que o Olavo de Carvalho falava sobre o que é o comunismo, o que o Bolsonaro fala o que é comunismo. Burra. Pensamento raso. E é típico dessas loirosas, bolsonarentas, com as suas batinhas, com as suas mandalas, né? E que vem aqui, você tá tendo posição política, vão me desinscrever. Some, vaza, demônio! Essa situação, gente, eles não querem discutir por quê? Quando você discute política, quando você discute a polarização, quando você coloca o sim e o não, quando você coloca o preto e o branco, você vai ter que fazer uma análise das duas posições e vai ter que tomar uma posição em relação a isso, né? E é isso que eles não querem sair da sua bolha encantada, da sua bolha de A1, eu já sou luz, para descer a terra. Falta o quê? Humildade, humos. Humildade não é baixar a cabeça, ser submisso. Não é isso, ser humilde. Humilde não é de se desvalorizar pro patrão. Eu sou humilde pro meu patrão, porque ele me deu um emprego, graças a Deus, porque senão eu não estaria... Não é isso! Ser humilde é ser real. É ir pro humus da terra, humus. É bater com a cara na lama da realidade, sair da bolha namastê. É enxergar quais são as principais dificuldades de uma população que está comendo osso, que está vivendo sem saúde, está vivendo sem educação. Mas eles não querem. Eles querem, mas está lindo e maravilhoso. A luz venceu. Que luz! Só se for a sua conta de luz que está mais cara e você não percebe que isso é derivado de posicionamento político que você não quer ouvir. Que você fecha os ouvidos, você fecha os olhos, você não quer saber. Você quer se alienar, fugir da realidade. Para não ter discussão, porque a discussão tem que gerar posição. E aí a posição significa ir para ação. Enquanto cada um fica dentro da sua bolha, vivendo o seu mundinho de WandaVision, vivendo o seu mundinho de irrealidade, buscando uma saída encantada para os problemas e não uma saída possível e real, que muitas vezes a saída possível e real ela não é a ideal e nunca vai ser, talvez. Essa é outra característica do infantilismo desses grupos, desse pessoal, porque eles esperam uma saída ideal. Não vou porque por aí tem esse senão. Vai ter o senão sempre. Porque as coisas não são perfeitas neste universo de meu Deus, porque se fosse perfeito nós não estaríamos vivendo essas agrúrias. Perfeito é feito por completo, é acabado por completo, e o universo acabado não é porque ele está expandindo até hoje. Novas coisas estão surgindo e elas vão ser contraditórias, elas vão ser cheirosas e fedidas, elas vão ser feias e bonitas e nós vamos ter que saber lidar com isso. Banho de realidade. Banho de realidade. Enquanto vocês não olharem para as coisas reais da sua vida, enquanto não quebrar essa bolha do eu sou luz, a luz venceu e essas pataquadas que vocês defendem, a mitomania de achar que vai ter um homem do cavalo branco da puta que eu pariu que vai vir resolver o problema do Brasil, que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. No máximo você pode chamar esse Zé Mané aqui, não concordo muito com ele, mas pelo menos é o mais preparado para colocar o país, pelo menos tirar do descarrilamento, colocar no eixo. É o possível que se pode fazer. Porque o ideal está longe, muito longe, porque nós temos que lidar com o real. Gente, eu não sei mais o que falar, eu não sei mais como argumentar com essas pessoas para que elas possam acordar. Vocês ficam falando tanto de despertar o espiritual, vocês não conseguem nem despertar para suas vidas, puta que pariu. Olha a bosta que tem à sua volta.
E você bota perfuminho e passa um verniz e vai tocando, fazendo de conta que nada tem que ser resolvido. E aí se torna uma pessoa mal resolvida, ressentida, amargurada. E você vai dar o que para os outros? Que tipo de luz você acha que você é? Que tipo de farol você é para conduzir? Se você não consegue conduzir nem a si mesmo, no máximo conduz você e aqueles que te seguem para o buraco, para o abismo da ignorância, da mente rasa. Ou a gente dá um choque de realidade, ou a gente tira as lentes de Poliana da nossa vida, encara a realidade, ou nós vamos virar uma nação de pessoas esquizofrênicas, vivendo cada um numa bolha. E infelizmente, o neoliberalismo provoca isso, porque essa cultura namastê, ela é produto direto do neoliberalismo. Dessa coisa, você vai sozinho, você se resolve sozinho, basta você comprar um livro do segredo, tá? Você mentaliza, que todos os boletos do começo do mês já vão estar pagos, tá, gente? Certo? Então, assim, vende-se uma ideia de que você vai empreender, você não precisa trabalhar, né? Você vai empreender e você vai ganhar dinheiro. Então, você não precisa do Estado, você não precisa de recursos, não precisa de leis, não precisa de cobertura social, né? Nada disso, basta você ser um empreendedor. Tudo isso, gente, são crenças que foram colocadas nas cabeças das pessoas com essa agenda neoliberal que está aí, que faz parte dessa fase desse capitalismo que nós vivemos, né? E que está batendo nos seus limites agora. Por isso que nós estamos aqui trazendo essa realidade. Hoje eu estou fazendo uma discussão bastante pesada, e o vídeo está sendo longo, porque a gente precisa começar a conversar sobre isso se a gente quiser tirar o Brasil dessa crise. Porque quando eu falo para vocês que a crise do Brasil, o buraco é mais embaixo, não é basta só ir para a eleição. Já falei isso 1 milhão de vezes. Tem muita gente também que vai para a eleição encantado, com o pensamento encantado. Ah, vamos eleger fulano, tá tudo resolvido. Não tá, gente. Não tá. O fato de eleger uma pessoa que seja melhor preparada para nos tirar do buraco é apenas um passo numa jornada longa e árdua que nós temos ainda. Porque existirão muitos problemas e um deles é como transformar a nossa sociedade, a sociedade brasileira, numa sociedade madura. Uma sociedade que saia do infantilismo, que saia do pensamento mágico, que saia da necessidade de se prender a religiões, que saia da necessidade de ficar encontrando histórias mirabolantes e mitos e homens do cavalo branco. Como nós vamos fazer com que tenhamos uma sociedade pensante, uma sociedade crítica, uma sociedade que não aceite os malafaias da vida, que não aceite esses discursos namastês, que não aceite essa agenda de que você vai por você mesmo resolver e não precisa de Estado, não precisa de nada. Como nós vamos criar isso, gente? O buraco é muito mais embaixo, né? E começa basicamente, pode parecer um bordão já desgastado isso que a gente fala aqui, mas não tem jeito, é através da melhoria da educação. Mas não é ficar mudando currículo, não é ficar transformando a sala de aula se é ambiente, se não é ambiente, é mudar a postura dentro de sala de aula e criar um aluno investigativo e crítico. Criticar tudo, trazer a polarização, trazer a politização, trazer a discussão. Aulas devem ser debates. A aula tem que ser ali, a discussão direta do real. Que adianta vocês criarem esse bando de gente aí que passa em primeiro lugar no Enem em medicina, mas não tem visão social, nunca pisou numa favela, não sabe as dificuldades da saúde pública de quem vive numa favela, vive numa comunidade? Então, gente, nós precisamos voltar para a realidade. Precisamos voltar para a realidade.